agora com a exibição do documentário O Capitalismo se Desloca, Novas Arquiteturas Sociais, com Landislau Dobor. Nessa entrevista, o economista fala sobre o seu livro, no qual ele propõe analisar um conjunto de mudanças do capitalismo, que sugere que estamos em transição para outro modo de produção, deixando para trás a chamada era industrial e inaugurando algo novo, que o autor denomina era do conhecimento. Eu sou Landislau Dobor, sou professor de Economia Política na PUC de São Paulo. É uma pós-graduação que tem uma visão muito mais construtiva, muito mais aberta e não fechada em modelos de economia. Ou seja, aqui não se trata de econometria, de coisa do gênero. Trata de fazer a economia funcionar, e isso envolve também política, organização de sistemas sociais. A minha trajetória é variada. Eu estudei na Suíça, que é uma boa escola tradicional de economia. Estudei com bons banqueiros, né? E era a opção de economia política da Faculdade de Direito de Lausanne, na Suíça. Depois eu voltei ao Brasil, tive problema com os militares, não gostaram de mim, mas eu também não gostei da ditadura, enfim. O fato que eu voltei para a Europa e estudei na Polônia. Fiz o mestrado e o doutorado em sistema de planejamento, em estatística e em economia social. Ou seja, me deu uma base bastante aberta e as duas metades da laranja, digamos, a visão neoclássica, enfim, ortodoxa, assim, da economia e a visão dos sistemas de planejamento centrada no bem-estar social, né? Então, isso me deu uma visão relativamente ampla. Depois, trabalhei em Coimbra, ajudando lá a reorganizar o sistema de ensino da economia, que estava extremamente atrasado em Portugal na época, né, saindo do salazarismo, um imenso atraso. E aí fui convidado para trabalhar na África. Acabei terminando trabalhando 7 anos na África, que foi muito interessante, extremamente construtivo, né, com a família. Meu filho tinha nascido na Polônia. Isso me deu uma carreira um pouco diferente, porque eu fui recrutado pelas Nações Unidas, e inclusive fui consultor do secretário-geral para economias em crise. Então, eu trabalhei com países tão diversificados como Mongólia, fiz várias missões na China, fiz trabalhos em países ricos, pobres, muitos países da América Latina, e isso me deu uma visão bastante pragmática, digamos assim, do que é economia. Não é fazer modelinho, coisas complexas. As pessoas imaginam a economia cheia de matemática e de fórmulas. Não é. Economia que funciona é economia de bom senso. Então, esse livro não é um livro para especialistas, é um livro para as pessoas poderem se apropriar das questões econômicas e ajudar a construir uma economia mais decente, né? O ponto de partida deste livro é a convergência das crises. Nós estamos enfrentando não só a crise do Covid-19, nós estamos enfrentando uma convergência de situações extremamente complexas e destrutivas. Nós estamos enfrentando uma crise civilizatória. Nós temos a crise ambiental, que é uma catástrofe. Não estou exagerando, eu não sou de fazer assim catastrofismo, digamos, né? Mas a realidade é que estamos destruindo o clima, o que é uma catástrofe muito ampla. Também a acidificação dos oceanos, tem, enfim, o que tem de tufões, de incêndios, de processos destrutivos planeta fora.
é absolutamente impressionante. Mas nós temos também a destruição das florestas, né, por razões econômicas, por corporações que ninguém controla. Nós perdemos no ano passado 120 mil quilômetros quadrados de florestas originais, isso é o tamanho de vários países, né? Nós estamos perdendo a biodiversidade, os insetos estão desaparecendo e 52% dos vertebrados foram perdidos nos últimos 40 anos. Isso é catastrófico de maneira geral. Nós estamos promovendo a desertificação em várias regiões, estamos perdendo o solo agrícola na faixa de 70 mil quilômetros quadrados por ano, né? Essa é a dimensão ambiental, porque nós temos poderosas tecnologias, grandes grupos, corporações internacionais, não há governo mundial. Então, está gerando simplesmente uma zona, cada um arranca o que pode, e isso simplesmente não funciona. Isso é a dimensão ambiental. A outra dimensão crítica, são crises que convergem, né? É a crise da desigualdade. O sistema financeiro hoje permite extrair riquezas de maneira tão acelerada pelos grandes grupos, pelos bancos, que está aumentando radicalmente a desigualdade. Esse negócio de ter 1% que tem mais do que os 99% seguintes, que é uma divisão de patrimônio absolutamente absurda, porque essa gente essencialmente produz muito pouco, né? Então nós temos que pensar como funciona essa desigualdade. Nós temos 850 milhões de pessoas que passam fome no mundo. No ano passado morreram 3 milhões de crianças de menos de 5 anos de fome, né? Para resolver esse problema, não há falta de alimentos, tá? Nós produzimos mais de 1,5 kg de alimentos por dia por pessoa. Para resolver o problema dessas crianças, parar essa matança, né, não precisa fazer lockdown, não precisa paralisar a economia, inventar vacina, descobrir medicamentos, coisa do gênero. É só um pouco de decência humana, de vergonha na cara, né? Fazer chegar a comida aos moleques. Eles não são culpados da zona que a gente fez nesse planeta. A desigualdade está atingindo níveis absolutamente escandalosos, né? E nós vamos entrar nesses mecanismos no livro, como essa coisa se agravou. Uma terceira crise é justamente o caos financeiro. O sistema financeiro permite enriquecimentos fantásticos. Se você pega um bilionário que aplica o seu bilhão em 5% ao ano, ele está ganhando ao dia 137 mil ao dia, né? Ele precisa disso. Nós temos, por exemplo, no Brasil, o dono do Banco Safra, né? Ele tem um patrimônio de 95 bilhões. Imagina quanto isso rende ao dia, e ele aplica não a 5%, aplica muito mais. Ou seja, as finanças se tornaram um elemento de apropriação especulativa, e isso desajusta completamente os equilíbrios sociais. O resultado dessas duas crises, a crise ambiental e a crise social, é que nós estamos destruindo o planeta para o interesse de 1% dos mais ricos. Isso simplesmente não funciona. O que nós estamos enfrentando, portanto, é a crise ambiental, a crise social e a crise financeira, certo? Esse caos financeiro planetário, e o coronavírus cai em cima disso e paralisa as nossas políticas, as nossas economias, geram um caos político internacional, e isso nos obriga a pensar novos caminhos. Nós sabemos o que fazer. Nós temos que assegurar uma sociedade que seja economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Esse tripé ele está reunindo uma certa unanimidade mundial. Naturalmente, isso trava um pouco os lucros das grandes corporações, dos grandes bancos que querem arrancar o que podem, mas, na realidade, a gente sabe o que fazer. O detalhe desse tripé econômico, social e ambiental, que faz sentido, ele está detalhado nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente chama também de Agenda
2030, né, que vai de 2015 a 2030, e que pega, essencialmente, a gente parar de destruir o planeta e organizar a inclusão produtiva da massa da população, cerca de 4 bilhões de pessoas no mundo, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, que precisam ser incluídos num modo de vida decente, né? Agora, isso, por sua vez, exige que a gente repense as formas do processo decisório, porque no processo decisório, se a gente olhar apenas o interesse dos chamados mercados da Bolsa e coisas do gênero, e não atentar para uma regulação decente, para a proteção do meio ambiente, proteção da Amazônia, né, e um sistema integrado muito amplo de apoio ao andar de baixo da sociedade, isso aqui simplesmente não vai funcionar. Isso aqui não é esquerda ou direita, tá? É uma questão de dignidade, uma questão de decência humana, uma questão de justiça. A base econômica do planeta está se deslocando com extrema rapidez. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica muito acelerada, que tem sido qualificada como economia do conhecimento ou até sociedade do conhecimento, que está mudando as regras do jogo que herdamos da era industrial. Isso não é indústria 4.0, é muito mais do que isso. Pensem primeiro que o conhecimento se tornou o principal fator de produção. Quando pego meu celular, eu posso ter aqui 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor disso aqui? É conhecimento incorporado. Isso não é só porque é um celular, porque é tecnologia moderna, mas em todas as partes a robótica está substituindo o trabalho. Qualquer pequeno agricultor hoje está utilizando inseminação artificial, análise de solo, análise hídrica, ou seja, o conhecimento se tornou o principal fator de produção. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente pensa a era industrial, né, o capital que a gente conhece, o capitalismo que a gente conhece, né, se eu passo, por exemplo, um relógio para alguém, eu deixo de tê-lo. A gente chama isso de bens rivais, né? Por isso a propriedade privada, o que é meu, o que é teu. Agora, no conhecimento, eu passo uma ideia para alguém, eu continuo com ela. Ou seja, a grande revolução que está se dando é que nós podemos generalizar o principal fator de produção, dar acesso a todo o planeta de tecnologias simples ou sofisticadas, do conjunto de que elas precisam como conhecimento. Podemos dinamizar as escolas, transformar isso numa sociedade do conhecimento colaborativa. Isso é uma imensa oportunidade de transformação social. Nós temos nas leis e na cabeça das pessoas ainda que tudo deve se dar da maneira antiga, relativamente ao capitalismo industrial, ou seja, não pode se dar de graça, por exemplo, os conhecimentos. Então a gente insiste em patentes, copyrights, royalties e coisa do gênero, né? Agora vocês pegam o MIT, uma das principais universidades do mundo, disponibiliza tudo online gratuitamente. Na China tem o CORE, China Open Resources for Education, recursos educacionais abertos. Qualquer invenção é imediatamente repassada para todos os centros de pesquisa e universidades. Todas as instituições na China trabalham na ponta, ninguém está reinventando a roda, porque o conhecimento é uma construção colaborativa e interativa permanente. Isso faz um avanço para toda a humanidade. E isso é uma gigantesca oportunidade de transformação social. A era do conhecimento, ou a sociedade do conhecimento, está chegando com extrema rapidez, porque o processo é exponencial. Como nós passamos o conhecimento, em vez de ser aquela coisa escrita, que eu preciso escrever no quadro negro, gastar giz ou escrever a caneta, isso simplesmente é um sinal magnético no meu computador. Sinais magnéticos são imateriais. Todo o conhecimento acumulado pela humanidade, das mais diversas formas, ele banha o planeta sob forma de sinais magnéticos. É por isso que eu posso
acessar uma universidade, um livro no Japão, na China, ou qualquer. Hoje, inclusive, temos tradutores bastante sofisticados e confiáveis. Eu posso me conectar com Deepak Nayar, que é um professor de New Delhi, na Índia. Ou seja, nós temos, primeiro, a capacidade de trabalhar com imensos estoques de conhecimento e trabalhados de maneira inteligente, e, ao mesmo tempo, temos a conectividade, né? Esse aparelhinho me põe em contato com qualquer pessoa do planeta, ou me permite puxar qualquer documento ou estudo sobre um tema. E como temos os algoritmos de pesquisa inteligente, nós não somos invadidos simplesmente ou afogados por conhecimento. Nós temos como puxá-lo de maneira inteligente. Então, a multiplicação de conhecimentos está explodindo no planeta. Em termos históricos, a transformação que a gente está vivendo é extremamente acelerada, né? E tem imensas forças tentando segurar, né, ou se apropriar desse conhecimento, ou se apropriar, inclusive, das suas dimensões financeiras. Quem está controlando o mundo não são mais indústrias, a General Motors, a General Electric, coisa do gênero. São essencialmente bancos, grandes plataformas, né, como enfim, o Google, o Facebook, etc. Todo o sistema se deslocou. Nós temos imensas dificuldades de avançar, porque os grandes grupos descobriram formas de se apropriar, de controlar tudo isso, né? Nós temos nos Estados Unidos Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, né, o chamado GAFAM, né, que controlam todo esse processo. E esses novos sistemas, aliados aos grandes bancos, os 28 gigantes financeiros mundiais, permitem um controle e uma extração de excedente que é absolutamente transformadora, né? É isso que gera essa desigualdade no planeta. Para você explorar a pessoa por salário, pelo menos você tem que dar um emprego para ele. Hoje, você coloca no bolso de qualquer pessoa um cartão de crédito, você cobra taxas, tarifas dos mais variados tipos, te permite você tirar dinheiro até dos mais pobres, através das tarifas, através do endividamento das famílias, do endividamento das empresas, em particular da pequena e média empresa, e o endividamento dos estados, que permite que esses grupos chupem o dinheiro dos nossos impostos sob forma de juros sobre a dívida pública. Gerou-se um sistema, ao mesmo tempo, de controle do conhecimento e de controle do sistema financeiro. Tudo isso é imaterial, tudo isso funciona em plataformas, é um sistema completamente diferente do que a gente conhece como capitalismo tradicional. Capitalismo tradicional, você tem um produtor que, por exemplo, vai produzir sapatos, ele vai construir uma fábrica, nós vamos reclamar que ele está explorando os trabalhadores, mas ele está produzindo sapato que é útil, ele está gerando empregos, o que é bom, e está pagando impostos, o que é útil porque permite ao Estado pagar infraestruturas e as políticas sociais. Então, esse sistema é o capitalismo antigo, que a gente acha que é bom capitalismo porque a gente se refere ainda a esse processo que a gente chamou Estado de Bem-Estar Social ou a social-democracia. O que está havendo hoje é um capitalismo financeiro profundamente diferente. Eu estudei isso em outro livro, que é A Era do Capital Improdutivo, mas eu resumo os argumentos também nesse livro, O Capitalismo se Desloca, porque faz parte dessa transformação do capitalismo mundial. Esses grupos financeiros extraem rios de dinheiro, mas não reinvestem, ou reinvestem muito pouco. Em geral, menos de entre 10% e 15% volta para a economia. É o que internacionalmente se chama de capitalismo extrativo. As pessoas não têm ideia da dimensão disso. Pega uma coisa concreta, né? A Forbes estuda os bilionários no mundo, né? Uma revista norte-americana fizeram a pesquisa dos bilionários brasileiros. Isso é muito interessante. Nós temos, para vocês terem uma ideia do tamanho da coisa,
agora em plena pandemia, de março a julho, portanto, em plena pandemia, durante 4 meses, 42 dos bilionários em dólares brasileiros, 42 pessoas, em termos de patrimônio pessoal, eles aumentaram o seu patrimônio em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares dá mais ou menos 180 bilhões de reais. Quanto é 180 bilhões de reais? O Bolsa Família, que ajuda 50 milhões de pessoas, é 30 bi. 42 pessoas se apropriaram de 6 anos de Bolsa Família em 4 meses durante a pandemia. Produzindo alguma coisa? Não, apenas intermediação financeira. Esse sistema virou simplesmente uma zona, né? É um problema, a financiarização é um problema mundial, mas no Brasil ele é simplesmente grotesco, né? Isso paralisa a economia, né, através de vários mecanismos que eu trato no livro de maneira simples. Isso vai fazer a gente entender por que o dinheiro não está sendo orientado para o que é realmente necessário. O que é necessário, a gente sabe, para o capitalismo funcionar, para esse capitalismo novo, né? Para esse capitalismo deslocado. A gente precisa assegurar que mais gente tenha acesso aos recursos. As nossas empresas aqui trabalham a 70% da sua capacidade. Tem uma imensa capacidade ociosa e tem um grande desemprego. Por quê? É o que escreve um empresário no estado de São Paulo. Está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Então, na realidade, o essencial é pensar a economia do ponto de vista do bem-estar da população, transferir, sim, recursos para eles, melhorar o salário mínimo e coisas do gênero. Isso dinamiza a demanda, e dinamizando a demanda, isso dinamiza também as atividades empresariais e aumenta o emprego. O que acontece com o Estado? Quando as pessoas consomem mais, 40% já volta para o Estado só imposto sobre o consumo. E quando você dinamizou a economia e aumentou o emprego, você melhorou a situação através dos impostos sobre os processos produtivos e da redução dos custos do desemprego, né? Então, na realidade, volta mais dinheiro. É o que a gente constatou no Brasil entre 2003 e 2013, que foi a fase distributiva do Brasil. O essencial é que a gente sabe o que funciona. O que funciona é orientar a economia para o bem-estar das pessoas. É tão simples assim. Só que o bem-estar das pessoas depende não só do dinheiro no bolso, que serve para pagar o supermercado, o aluguel, mas também de ter acesso a serviços públicos. Você não compra um hospital, você não compra uma delegacia de polícia, mas você tem que ter acesso à educação, né, à saúde, à segurança, às infraestruturas, enfim, o Rio Limpo, coisas do gênero. Tudo isso depende de um grande investimento do setor público. Então, equilibrar o setor público, o setor empresarial e as organizações da sociedade civil é fundamental para fazer essa sociedade funcionar. Agora, na era de uma sociedade do conhecimento, um eixo importante é que os bens imateriais podem ser generalizados para todos, porque não custa, não tem custo adicional você fazer um processo colaborativo na sociedade. Na realidade, não é só favorecer os produtores efetivos, mas também os pesquisadores, os que produzem ideias, certo? E também assegurar que as ideias fluam de maneira construtiva, colaborativa, generalizada, porque, por exemplo, livros meus foram traduzidos na China, não me tira pedaço que os chineses leiam meus livros. Tem um custo a produção do conhecimento, mas cobrindo esse custo, uma vez coberto, generalizar isso para a humanidade é absolutamente fundamental. São novos eixos nessa sociedade do conhecimento que deve permitir uma sociedade muito mais democrática, mais colaborativa e equilibrada. Mas as tensões são enormes porque esse, obviamente, não é interesse dos grandes bancos, não é o interesse das oligarquias que estão no poder no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Turquia, põe aí países, né? Envolve, na realidade,
uma profunda democratização das nossas sociedades. O curioso é o seguinte, porque nós somos sociedades ricas, não falta dinheiro. Se você pensa no Brasil, nós temos um PIB de 7,3 trilhões de reais. Se você divide isso por 212 milhões de habitantes, o que nós produzimos hoje é 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Só reduzir um pouco a desigualdade dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Nossos problemas hoje não são mais econômicos propriamente, ou de falta de recursos. Nós temos os recursos, temos a capacidade produtiva subutilizada, nós temos os conhecimentos subutilizados e mal apropriados, né? E nós temos amplo conhecimento do que deve ser feito. Está aí objetivos do desenvolvimento sustentável, está aí os imensos estudos internacionais sobre os novos rumos que a economia deve seguir, né? E que estão aqui resumidos neste livro, né? Temos os recursos, sabemos o que fazer. Nosso problema é essencialmente político e de organização social. Esse é o desafio que temos pela frente.